o Cruzeiro não confirma nada, mas o Wesley, ex-Corinthians, jogador de beirada, o Cruzeiro tenta a contratação do jogador, que tá no Al Nassr. Mas jogou a última temporada pela Real Sociedade. Sim, teve emprestado na Espanha, ele voltou pro Al Nassr, e não sei como é que tá lá a questão de limite de estrangeiros, né? Mas o Cruzeiro tenta essa contratação aí no mercado. Botafogo tentou bastante, né, Samuca? Algumas vezes. Pois é. É um cara que já tem sido falado no futebol brasileiro há algum tempo, e essa informação do Samuca casa com aquilo que a gente tem tentado passar por aqui na Samuca TV, de que o Cruzeiro, talvez para esse segundo semestre, aí eu acho que isso fica até consolidado com essa informação, tem a ideia de jogar com 2 pontas, né? O Arthur Jorge, no caso, tem essa ideia de fazer com que o Cruzeiro tenha mais poder de fogo, com que tenha mais repertório até no seu setor ofensivo. O Wesley surgiu bem no Corinthians, né? Eu até me lembro que surgiu num momento difícil, Luxemburgo dando oportunidades para ele, teve a sua oscilação por lá, porque é muito natural. Talvez o grande jogo do Wesley pelo Corinthians foi aquele contra o Fluminense, né? Um 3-0, que ele faz 2 gols, tem até aquela brincadeira de que ele aposentou o Felipe Melo e tudo mais. É um ponta que joga mais pelo lado esquerdo, muito incisivo, habilidoso, não é um grande finalizador, mas é um cara que sempre busca esse 1 para 1, né? É um cara que tá sempre disposto a isso, e eu acho que com o Cruzeiro tendo essa identidade que o Arthur Jorge tanto tem falado, é um cara que pode ser potencializado, né? Ainda tem muita margem para isso, por se tratar de um jovem, conhece de certa maneira o futebol brasileiro. Lá no Al Nassr teve um outro momento de destaque, na Real Sociedade acabou não tendo tantas oportunidades, mas eu acho que seria uma peça interessante para composição. Eu não vejo o Wesley chegando para ser titular desse Cruzeiro, não. É uma peça para compor e que certamente agrega mais do que o Wanderson, por exemplo, que parece fora dos planos, né? Então, acho que seria uma contratação interessante, uma alternativa a mais para o Cruzeiro para a sequência da temporada. Passando rapidamente a ficha do jogador, o Wesley, ele tem 21 anos, já completou esse ano, ele é de 2005, 1,80 de altura, destro, joga na ponta, como o Caio falou, mais pela ponta esquerda, foi revelado pelo Corinthians, depois vendido ao Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, e esteve emprestado ao Real Sociedade na última temporada, não teve tantos minutos lá, né, um jogador de característica de drible e tudo mais. E, Pedro, parece que o Cruzeiro realmente está querendo reforçar as pontas e criar e ter um elenco de jogadores mais experientes, mais rodados, Sinisterra e Gabriel Peck, ainda em idade média, né, 26, 25 anos, mas já mais rodados, e jovens ali com potencial de furar a fila, né, como o caso do Arroio, e agora se concretizar o Wesley. E um cenário importante que o Caio já vinha inclusive apontando há algum tempo, de uma sinalização de um Arthur Jorge que talvez queiram um Cruzeiro com jogadores mais acostumados a serem pontas mesmo pelos lados do campo, né? Porque o Wesley é esse jogador, até por mais que tenha essa característica, assim como o Sinisterra também tem, o próprio Gabriel Peck do outro lado e Arroio idem, né? De puxar um pouco mais esse jogo por dentro, né? O famoso ponta ali com o pé trocado, né? Então o cara é destro, joga pelo lado esquerdo e vice-versa. Mas é um Cruzeiro, a princípio, mudando, né, de característica. A gente tinha o Christian, que era muito mais um ponta, um meia ponta ali, né, um ponta mais construtor, um cara não tanto do 1 contra 1, do drible, da verticalidade, mas que pisava muito na área, e agora parece estar mudando esse perfil. Então, acho que é um movimento interessante, é um Cruzeiro que parece também confiar muito no Sinisterra, né, dando sequência aí como titular. Talvez o Wesley, caso se concretize a negociação, óbvio, vindo ali para ser uma espécie de composição, um reserva, e ele tem muito o que o futebol moderno tem trabalhado hoje no sentido de ser um ponta, mas com uma estatura mais elevada, né? Tem 1,80 m para um jogador de lado de campo. Cara, aí eu gosto bem do Wesley. Claro que ele precisa dar uma retomada, né? Mas se o Cruzeiro consegue essa contratação e fecha Sinisterra e Wesley de um lado, Peck e Arroio do outro,
Forte. Bacana. Eu gosto. Eu fui Aí a até gente ver sobe o os- nível, hein? Com Eu fui certeza. até ver os estrangeiros aqui que tem no Al Nassr, né? Acho que o John Duran tá aparecendo aqui porque eu acho que volta, né? Isso, De exato. empréstimo. Só no ataque, assim, a equipe tem o Cristiano Ronaldo, o João Félix, o John Duran, que é um colombiano, né? Os outros dois citados português. Tem Sadio Mané, senegalês, Kingsley Coman, francês. Tem os dois brasileiros, o Ângelo, que base do Santos, e tem jogado mais como um meia por lá, e o Wesley. E aí ainda tem, no meio campo, tem o Abdul Karim, que é um iraquiano. Não sei se aí, nesse caso, pela questão, mas eu acho que sim, conta como estrangeiro. E tem o Simakan, que é um zagueiro francês, como os estrangeiros, além do Bento. O Laporte tá onde? O Laporte saiu voltou pro Bilbao. pro Entendi. Bilbao. Então já é um número elevado de Elevado de estrangeiros, né? estrangeiros, E né? ele- E aí ele Já tinha sido emprestado e tudo Sim. mais, né? É um negócio a ser interessante. pensado, né? Às vezes o Cruzeiro pode estar tentando trabalhar dentro de uma ideia de empréstimo, com uma opção ou obrigação de compra, e que poderia ser, inclusive, positivo para os dois lados, né? Tanto para o Cruzeiro, no sentido de dar tempo para o atleta se provar aqui, para o Cruzeiro pensar em um investimento, e também para o Al Nassr, né? Para, assim, em algum momento ele tiver uma retomada e jogar bem, o Cruzeiro vá adquirir o atleta em definitivo. Pro Al Nassr é uma recuperação, assim, de um investimento feito. O Cruzeiro agora sim parece que avançou na questão do Lautaro Dias. A ida dele ao Racing, você pode trazer mais detalhes pra gente. Então, teve um clube da MLS que tentou também, mas o Cruzeiro tem até uma preferência de fechar essa negociação com o Racing. Primeiro, vai tirar o jogador lá do Santos. O Santos vem enfrentando aí alguns problemas, né? Tava até acompanhando o Musetti. E o Santos chegou a atrasar alguns compromissos com o Lautaro, não tem nada a ver com o Cruzeiro, mas vem atrasando a parte que ele tem que pagar do Gabigol e por aí vai. E o Cruzeiro segue pagando o que compete a ele rigorosamente em dia. Então o Cruzeiro vê nessa possibilidade de uma ida do Lautaro ao Racing, não tem nada de... até pelo Cruzeiro, claro que o Cruzeiro toparia, né? Incluir o Sousa e volta mais alguma coisa, mas isso não vai acontecer. O Racing colocou ali 10 milhões de dólares, o preço do Sousa para quem consultou no mercado. Mas o Cruzeiro vê uma possibilidade no futuro. O Lautaro ir bem e você abater o que tem para ser pago ainda do Rojas ou acontecer uma outra negociação no futuro, né? Tem um jogador ali que, se ele se destacar por lá, eu acho que vai ter um ambiente até legal para o Lautaro, na Argentina, com o Vojvoda de novo. Então, o Cruzeiro tem a preferência disso e realmente avançou nas últimas horas. O Santos não vai dificultar nada e vamos ver se finalmente isso aí, o martelo possa ser batido para que o Lautaro vá com empréstimo, com opção de compra lá para a equipe do Racing. Aí tem que ver se vai ser até o meio do ano que vem, até o final do outro ano. Ô Caim, você enxerga essa possibilidade do Lautaro no Racing melhor do que ele seguir no Santos? Ah, com certeza, no Santos já não tinha mais ambiente para ele seguir, né? O torcedor pegando muito no pé dele, ele a cada jogo tendo menos confiança, né? Sempre se entregando, lutando, mas tecnicamente não ajudando o Santos. Então, por lá, honestamente, ainda mais pensando nesse turbilhão que tem vivido o clube, né? Com problemas financeiros, com briga contra o rebaixamento, eu não acho que seria uma boa pro Lautaro seguir por lá. Vai pro futebol argentino, ele que é argentino, como o Samuca disse, vai voltar a trabalhar com o Vojvoda, que foi o cara que deu um voto de confiança para ele no Santos, né, onde ele conseguiu ter a maior sequência. Vai pro Racing, que sim, é um grande clube, mas não tem uma pressão absurda como no Santos, né? Acho que a pressão de se jogar no Santos é maior hoje do que de se jogar no Racing, que tem pretensões diferentes, e até o fato dele jogar no futebol argentino, que exige um pouco menos, pode ser que faça com que ele renda melhor por lá. É um cara que ainda não tem seus 30 anos, tem alguma margem para fazer algo bom por lá, e nesse sentido eu não acho ruim a opção de compra, né? A gente já até contestou esse modelo em alguns momentos, principalmente para os jovens, né? Como no caso do Bruno Alves lá no Norwich, mas no caso do Lautaro, a opção de compra é muito válida, porque claramente ele não tem espaço no Cruzeiro, mas o Cruzeiro ainda quer recuperar talvez uma parte do investimento que fez no Lautaro. Então, colocar essa opção de compra eu acho interessante, porque
ao menos tem aí uma possibilidade no futuro o Cruzeiro conseguir algo em torno do jogador. E é mais uma das tantas lições que o Cruzeiro precisa de aprender, né, Pedro? Porque o Lautaro chega aí com um investimento que, assim, pensando no mercado de hoje, não foi uma coisa fora do normal, 3 milhões de dólares à época, ou euros, cerca ali de 18 a 20 milhões de reais, porém, é um jogador que claramente não tem condições de vestir a camisa do clube. E aí, contrato até 2028, e aí tem esse parto, né? Primeiro você consegue soltar no Santos, mas tem todo esse problema lá da própria administração do clube e agora todo esse imbróglio para liberar ele ao Racing. É uma lição que você aprende e aí até trazendo para essa questão da Liga Argentina, você acha que lá ele é capaz de se destacar por ser uma liga que hoje é mais fraca tecnicamente que o Brasileirão? Não, acho que sim, acho que ele tem características que casam muito mais com o que é o futebol argentino hoje, né? O futebol argentino no sentido de liga. E o Vojvoda é um cara que parece fazer questão do Lautaro, né? Trabalhou com ele aqui no Brasil enquanto esteve comandando o Santos e agora vai ao Racing e parece estar ali dentre os responsáveis por essa negociação, essa possibilidade de ida do Lautaro para a equipe do Racing. O ponto é esse, né, Mike? Acho que o Cruzeiro ele tem que aprender muito com os erros do passado e é um passado recente, né? É claro que nem toda negociação, nem toda contratação você vai acertar. Mas eu lembro até que, inclusive, quando o Lautaro veio, eu tinha feito até um vídeo assim sobre ele, né? E eu fiz questão de destacar muito mais questões de movimentação, de ataque a espaço. E isso é pouco para um atacante, sabe? Eu lembro quando a gente até chegou a passar esse vídeo numa live, tava eu, o Samuca, era uma live à noite na Samuca TV, e assim, você via ali nos lances que era muito mais às vezes vai ali pro lado e faz um passe para uma finalização, ou abre um espaço para um companheiro atacar, do que propriamente uma jogada que ele conseguiu criar para ele finalizar, ou para poder marcar um gol. Então, é um jogador que você tem que se apegar a pequenas coisas dentro do jogo dele. E aí talvez fosse um movimento evitável por parte do Cruzeiro naquela época, né? Poderia buscar um outro jogador, se você tinha intenção de ter mais um jogador ali para o sistema ofensivo, buscar um outro jogador que não fosse o Lautaro. Então agora resta torcer para que ele consiga se destacar no Racing, que ele possa ter ali um bom desempenho para que seja negociado, se não for com o Racing, até com uma outra equipe do futebol argentino, para que o Cruzeiro consiga mitigar esse prejuízo. Agora, de fato, isso que você falou é muito importante, Mike, é aprender com os erros do passado, é tentar ser mais certeiro na janela de transferência, sabendo que existe e vai sempre existir no futebol a possibilidade de você acabar errando numa contratação, não digo nem errar, mas de uma contratação não dar certo como você esperava, mas o ponto é que algumas, assim, você já sabe logo de cara que a chance daquilo ali dar certo são mínimas, sabe? E o Cruzeiro acabou cometendo algumas desses erros. Torcer para que dê tudo certo com o Lautaro lá no Racing, caso seja mesmo negociado. O Cruzeiro consiga aí, quem sabe, uma boa venda.